Antes de começar este vídeo, quero deixar claras algumas coisas. Primeiro, relacionamentos abusivos são mais comuns do que imaginamos, tanto de homens contra mulheres quanto de mulheres contra homens e também em relações homoafetivas. Não acredite na ideia de que o abuso é exclusividade de um lado apenas ou que, de um modo geral, há mais abuso de um lado do que de outro. Além disso, o abuso pode acontecer com qualquer pessoa, seja homem ou mulher, rico ou pobre, seja de qualquer nacionalidade e etnia ela for. Segundo, não acho que você deva suportar situações que destroem seu emocional, sua saúde física, mental e sexual. Ninguém merece ficar em um relacionamento infeliz, humilhante, devastador, sufocante. E terceiro e mais importante, quero que fique extremamente claro que eu não estou minimizando casos de abusos em relacionamentos. Pelo contrário, se você ficar até o fim do vídeo, vai ver o quanto considero importante você encontrar a ajuda adequada caso se sinta em uma relação abusiva. Estou falando isso agora porque na internet muitas vezes as pessoas tendem a distorcer muito do que a gente fala, porque nem sempre tentam absorver o que foi dito realmente, mas sim interpretar da forma como querem. Este vídeo tem caráter reflexivo e tomei a difícil decisão de gravá-lo para alertar o quanto devemos tomar cuidado com posts de redes sociais quando tratam de temas tão complexos como relacionamentos, e também para mostrar para vocês que existem relacionamentos abusivos, obviamente, mas também relacionamentos difíceis que muitas pessoas acabam julgando como abusivos porque foram induzidas a acreditar nisso com base nesses posts. São situações diferentes que requerem um olhar bastante cuidadoso e singular. Relacionamentos abusivos são devastadores, relacionamentos difíceis são todos os outros. Olá, meus amigos, tudo bem? Hoje eu trouxe um assunto bastante sério aqui e confesso que me perguntei várias vezes se eu deveria tornar público este vídeo. Acabei achando importante sim publicá-lo porque sei de muitas pessoas que vivem de fato relações abusivas e não se sentem seguras em procurar ajuda. E quem sabe este vídeo possa ajudar essas pessoas a tomarem coragem de ir ao lugar mais adequado para serem ajudadas. E também porque existem relações que, apesar de estarem meio complicadas, não são abusivas, mas muitas pessoas consideram como abusivas porque foram induzidas a acreditar nisso. Você pode não acreditar, mas assim como existem falsas acusações de estupro, existem também falsas acusações de abuso, de relacionamento abusivo, o que em ambos os casos traz um baita prejuízo para as verdadeiras vítimas que passam a ser olhadas com desconfiança quando decidem procurar ajuda e, claro, um baita prejuízo para quem foi acusado injustamente. Bom, este é um assunto bem sério por vários motivos, mas antes de entrar no assunto propriamente dito, eu gostaria de dizer uma coisa que é extremamente óbvia, mas que muitas pessoas não se dão conta ou simplesmente ignoram quando decidem se relacionar. É o seguinte: não existe pessoa perfeita e por isso não existe relacionamento perfeito. Pode parecer óbvio demais para que eu tenha despendido tempo falando isso, mas infelizmente quase todos nós entramos em um relacionamento esperando não ter nenhum problema, mas principalmente esperando que o nosso parceiro ou parceira seja absolutamente tudo o que desejamos, Mesmo que não seja de forma inconsciente, quase todo mundo espera encontrar o par perfeito para se relacionar. Espera encontrar o cara extremamente romântico, que traz flores todos os dias, que jamais se estressa, ou a mulher dócil, que vai estar 24 horas por dia com um sorriso nos lábios e que cumpra todos os seus papéis com absoluta perfeição e que ambos, de preferência, sigam o padrão de beleza ideal e que nunca mais percam esse padrão, mesmo que seja impossível, pois o tempo obviamente passa para todo mundo, ou pelo menos para quem tem sorte de viver bastante, Em resumo, muitas mulheres esperam encontrar o Superman e muitos homens a Mulher Maravilha. Mas a verdade que poucos querem encarar é que as pessoas são somente pessoas, que carregam tradições familiares diferentes, cargas genéticas hormonais diferentes, questões psicológicas muitas vezes traumáticas diferentes, enfim. E ainda não há ser humano no mundo que tenha atingido o mais alto grau de perfeição que pode existir, até porque, em termos de relacionamento, perfeição é uma coisa bem subjetiva, Então, as pessoas simplesmente são diferentes e certamente falhas, mas quando decidimos nos relacionar com alguém, esperamos encontrar o tipo ideal, ou ainda esperamos que o outro, muitas vezes, deixe de lado a sua personalidade e se enquadre no meu tipo ideal, E muitas vezes não fazendo esforço algum para ser o tipo ideal do outro. Em resumo, os relacionamentos em geral, sejam eles amorosos, fraternos, de pais e filhos, de amigos, seja o relacionamento que for, eles não são fáceis e certamente o relacionamento mais difícil é aquele com o qual temos que conviver diariamente. E eu tenho percebido algo que está se tornando bastante corriqueiro entre muitos casais: o relacionamento abusivo, ou em muitos casos, a afirmação de que seu relacionamento seja abusivo. Eu não estou fazendo este vídeo para listar os sinais de um relacionamento abusivo, porque essas informações estão chovendo na internet, mas principalmente porque eu acredito que as pessoas mais adequadas para apontar que tipo de relacionamento vivemos
somos nós mesmos, claro, mas em casos de problemas, um profissional, né, que tenha cacife para ajudar de verdade, porque pode identificar as raízes desses problemas. Eu quero abordar um aspecto pouco mencionado sobre isso, que é a atribuição equivocada com base principalmente em redes sociais de relacionamento abusivo que muitas pessoas dão para os que são, na verdade, relacionamentos difíceis. Uma vez uma amiga veio me dizer que havia descoberto que vivia um relacionamento abusivo. Segundo ela, a descoberta foi feita em uma postagem de uma página do Instagram que listava sinais de um relacionamento abusivo e ao final ainda dizia que se em um relacionamento houver um ou mais desses sinais, né, listados, que eles listavam ali na postagem, provavelmente a pessoa vivia um relacionamento abusivo. Então nessa lista específica havia um monte de situações comuns entre muitos casais, né, como gritos, como ofensas, ciúmes e tal. Eu fiquei um pouco chocada porque eu jamais imaginava que essa minha amiga estivesse passando por situações tão difíceis, né, com o marido dela. Aliás, ela mesma disse que não imaginava viver uma relação abusiva, o que eu confesso que me deixou com a pulga atrás da orelha e me perguntei se ela não foi induzida a acreditar nisso por essa página que ela seguia no Instagram. De vez em quando ela relatava algumas discussões que eles tinham ou divergências, mas não parecia nada fora do normal para um relacionamento. Aí eu aconselhei essa minha amiga a procurar uma terapia e foi o que ela fez. A conclusão a que ela chegou depois de meses de terapia foi que, embora eles estivessem passando por um período turbulento na relação e que às vezes havia excesso de estresse entre eles, né, e alguns excessos nos comportamentos também, não se tratava de um relacionamento abusivo. E ela ainda concluiu que ela também cometia erros e que alguns comportamentos de ambos podiam se enquadrar em um relacionamento abusivo, mas não necessariamente torná-lo um, entenderam? E com uma frequência bem grande, essas atitudes não partem somente do outro lado, mas do nosso lado também. E pessoal, veja só, eu quero que vocês entendam que eu não estou dizendo que esses comportamentos que citei são certos ou normais e que devem ser ignorados ou banalizados, ok? São super errados, porque relacionamentos, obviamente, devem ser baseados em amor, respeito, paciência, parceria, confiança e tudo mais. A questão é que, novamente, as pessoas erram e muitas vezes somos levados a pensar que nosso relacionamento é abusivo porque estamos vulneráveis emocionalmente, magoados, com raiva e acabamos muitíssimas vezes acatando uma postagem de internet ou aquilo que uma amiga disse, né, um amigo, porque precisamos de uma confirmação para aquilo que queremos ouvir, geralmente colocando o lado de lá como puro algoz e o lado de cá como uma pura vítima. Na verdade, nossa emoção fala mais alto, né, quando nós estamos feridos. E aí pode acontecer de considerarmos abuso o que é, na verdade, uma situação de estresse, por exemplo. E mais ainda, pode acontecer de não percebermos o que nós estamos fazendo de errado e só enxergarmos a ação ou reação errada do outro lado, né, do nosso parceiro ou parceira. Quando eu trabalhava na rádio aqui na minha cidade, uma vez eu entrevistei uma psicóloga, né, e nós abordamos esse tema. Ela trazia uma lista de comportamentos comuns em uma relação abusiva. Eu perguntei para ela se esses comportamentos isolados poderiam ser considerados abusivos, porque, por exemplo, às vezes a pessoa é explosiva e grita, mas não tem ciúme doentio ou não é violenta, ou então ela é ciumenta, mas não é agressiva. Enfim, citamos várias situações, né? Aí na conversa concordamos que violência, humilhações, exercer um controle sufocante sobre o parceiro, violência psicológica, né, que existe também, são sempre considerados abusos. E ela disse que sim, que um comportamento isolado pode ser considerado abuso se for excessivo e prejudicar demais o emocional da vítima. E aí conversa vai, conversa vem, né? Nós citamos algumas situações de problemas que existem nos casamentos e tal. Aí no final da entrevista ela disse: olha, se formos levar ao pé da letra, não vai ter um relacionamento que se salve. Porque quase todo mundo tem alguma coisinha da lista de um relacionamento abusivo. No entanto, tudo, claro, é importante frisar e deixar bem claro, tudo vai depender de vários fatores que serão singulares para cada um de nós e para cada relacionamento. Vai depender, por exemplo, da intensidade e da frequência com que o problema ocorre, do quanto é prejudicial para o emocional de quem sofre com as atitudes do parceiro, etc, né? São N fatores que, se eu ficar citando aqui, vou levar 2 horas. E aí está o ponto aonde eu quero chegar. Eu acho muito complicado afirmar com tanta certeza que alguém sofre um relacionamento abusivo com base no post da fulana, porque as conclusões sobre isso precisam de um olhar mais profundo do que meramente informações generalistas jogadas na internet. É lógico, né? Vamos repetir de novo, que existem comportamentos que não podem jamais ser tolerados, porque podem causar danos psicológicos quase irreversíveis. Lembrando mais uma vez que relacionamento abusivo não é exclusividade de homem para mulher ou de mulher para homem, ok? Acho importante deixar mais uma vez registrado esse fato
importante, pois existem muitas pessoas que acreditam que só um gênero comete abuso. Uma pessoa abusiva, seja homem ou mulher, tem antes de tudo uma personalidade moldada por vários fatores, né? Genéticos, sociais, familiares, hormonais, culturais. Não é o mero fato de ser homem ou mulher que vai tornar alguém um abusador. Mas então, por que eu estou falando tudo isso se eu não pretendo ajudar quem pode estar vivendo um relacionamento abusivo? Eu quero ajudar e muito, mas quero também mostrar pontos que grande parte das postagens em redes sociais não menciona. O lado, por exemplo, de que relacionamentos não podem ser medidos por um padrão pré-definido, né? O lado de que recorrer a vídeos no YouTube ou postagens no Instagram e Facebook raramente vão determinar como é sua relação ou qual é o real problema do suposto abusador. Elas podem até acender um alerta, mas dificilmente definir de forma tão categórica como é o seu relacionamento. Na verdade, as informações que encontramos na internet, até mesmo em relação a outras a doenças, né, por exemplo, são uma faca de dois gumes. Por um lado, podem até incentivar você a procurar o auxílio adequado, né, podem ajudar a ter mais informações, etc. Mas, por outro, podem causar um rebuliço no nosso psicológico e não raras vezes transformar num monstro o que era, né, uma pulga, uma barata, ou ainda induzir alguém a se enquadrar em uma situação que não é a sua e até cometer injustiças. Então, se você leu alguma coisa que fez você achar que vive em um relacionamento abusivo, de repente o passo seguinte seja consultar alguém que realmente entenda do assunto e que possa ajudar de verdade a analisar como é a sua relação. Um psicólogo, por exemplo, né, como a minha amiga fez, porque o nosso impulso é recorrermos a pessoas que se sentem como a gente e que tenham, entre aspas, vivido o mesmo, mas é aí que mora o perigo, porque ela não viveu o mesmo. Ao mesmo tempo que podemos encontrar um apoio, podemos também intensificar o problema, uma vez que a maioria dessas pessoas provavelmente também vai enxergar a situação por um prisma emocional e pessoal, né? Ou seja, a situação dela é diferente da sua. Ela pode ou não estar sofrendo abuso no relacionamento, mas o que ela disser pode influenciar você, mesmo que os casos sejam completamente diferentes. E provavelmente são. Então, ao meu ver, o mais adequado é sempre recorrer a quem de fato poderá avaliar a situação por uma ótica técnica, imparcial e até racional e oferecer a ajuda ideal, porque só assim todo o contexto pessoal da sua vida e do seu relacionamento poderão ser avaliados. Aí, quem sabe, essa pessoa qualificada possa ajudar a distinguir se você está sofrendo abusos ou se a sua relação, assim como muitas outras, é difícil, mas não necessariamente abusiva, e então ajudar você a buscar as soluções adequadas, que em alguns casos vai ser até mesmo o término saudável do relacionamento, né, caso ele não seja mais viável. E friso mais uma vez que postagens de redes sociais são generalistas e por isso não avaliam a particularidade do seu relacionamento, as suas emoções e as do seu parceiro ou parceira também, né. Até deixa eu relatar uma situação que presenciei muitos anos atrás, quando eu ainda era adolescente. Eu havia ido dormir na casa de uma parente e de manhã cedo eu escutei do quarto em que eu estava dormindo, né, uma discussão acalorada do casal. Eu fiquei muito mal com aquilo, porque ambos estavam sendo bem agressivos um com o outro, não fisicamente, né, mas estavam trocando farpas e até falando num tom meio alto demais. Daí o marido saiu de casa brabo para trabalhar e a mulher ficou em casa também braba. Eu pensei em mil coisas ruins, passei o dia inteiro ansiosa achando que eles iam se separar assim que o marido chegasse em casa, mas sabe o que aconteceu? Eles deram um beijo um no outro e agiram como se nada tivesse acontecido e estão juntos até hoje. Faz uns 20 anos que isso aconteceu e eles já estão casados há, sei lá, uns 40, pelo menos. Eu não sei detalhes sobre a relação deles, nem sobre o que aconteceu naquele dia. A única coisa que sei é que eles sempre foram bem parceiros um do outro, porque eu ouvi isso diretamente da boca dessa parente. E com exceção daquele dia, sempre vi eles se tratando de forma amorosa. Mas você acha que aquela foi a única vez que eles trocaram farpa? Eu tenho absoluta certeza que não. Aquela foi uma das vezes que eu presenciei o ocorrido, mas tenho certeza que eles discutiram outras vezes daquele jeito. Certamente o relacionamento deles é difícil, assim como quase todos, como pontuei, né, no início do vídeo, e muitos desses comportamentos não são legais, ok? Mas eles não consideraram as eventuais brigas, trocas de farpa, crises de ciúme como um relacionamento abusivo. Quem sabe se fosse hoje, com as redes sociais e as tantas páginas pontuando o que é um relacionamento abusivo, eles, especialmente ela, tivessem concluído que viviam uma relação abusiva e tivessem se separado sem muita chance para resolver os problemas. Mas como na época ainda se vivia a realidade da vida e não a realidade das redes sociais, eles sabiam que tinham um relacionamento difícil, ou quem sabe nem um relacionamento difícil, mas momentos difíceis que com paciência e boa vontade e amor
né, seriam possíveis de superar. É claro que há situações que jamais são toleráveis e aí sim são abusivas. Ninguém merece e ninguém deveria suportar, por exemplo, violência, traição, humilhações, constantes ofensas, né? Espero que você entenda que não é a esse tipo de comportamento que eu estou me referindo quando digo que em alguns casos as falhas são toleráveis. Eu conheço pessoas, homens e mulheres, que realmente sofrem com suas relações porque elas são realmente abusivas. E é muito importante que fique extremamente claro que eu não estou dizendo que você deve tolerar situações que estão te machucando emocionalmente, né, acabando com o seu psicológico, te prendendo em uma vida de sofrimento. O que eu estou dizendo é que é necessário tomar muito cuidado antes de usar informações de internet para determinar como é o seu relacionamento ou, mais ainda, o de outras pessoas. Porque, novamente, na internet as informações são abrangentes demais. O blog da fulana não está dentro da sua casa para avaliar o que acontece com vocês. A postagem dela pode abrir um panorama, enfim, acender um alerta, mas não decretar o veredito. E no momento da raiva é muito fácil cairmos na tentação de buscarmos alguma coisa que nos coloque como vítimas de uma situação. E aí muitas vezes acabamos erroneamente deduzindo, nem sempre por maldade, né, mas por vulnerabilidade emocional, que estamos em uma posição de abuso quando na verdade estamos em momentos complicados, desgastantes, estressantes e muito provavelmente estamos cometendo erros também. E eu estou dizendo também que se você tem dúvida se vive ou não um relacionamento abusivo, quem vai poder te ajudar com isso é alguém qualificado que vai avaliar o seu caso de forma individual e profunda, algo que páginas da internet não poderão fazer, né? O mesmo cabe para qualquer outro relacionamento entre pais, mães e filhos, irmãos, amigos. Quantas vezes eu me senti um lixo de mãe porque acatei informações de internet que queriam definir a maneira como as mães devem criar os filhos. Como eu eventualmente saía daquele padrão, eu acabava me sentindo a pior mãe do mundo. Sim, é óbvio que há mães e pais abusivos mesmo, mas se nos basearmos em listas de internet de como deve-se ou não criar um filho, caso contrário você vai ser uma pessoa horrível, não vai ter uma mãe ou pai que se salve, né? Parafraseando a psicóloga. Todo relacionamento é complexo e ninguém é perfeito, todo mundo erra nas relações, todo mundo se excede às vezes, né? Eu tô falando umas coisas que parecem óbvias ultimamente, né? Mas é que às vezes eu sinto necessidade de pontuar mesmo o óbvio, porque a nossa sociedade atual, especialmente com as benditas redes sociais, está cobrando e sendo cobrada demais e enquadrando tudo dentro de padrões definidos, né? Ou seja, um relacionamento tem que ser assim, assim, assim. Se não for, então você está sofrendo ou cometendo abuso, ou está sendo uma mãe horrível, ou está sendo relapsa, ou não presta, ou vai parar no fogo do inferno. Nós cobramos perfeição dos outros e de nós mesmos de uma forma tão absurda que simplesmente está difícil viver e se relacionar, né? Novamente, eu não estou dizendo que não existem relacionamentos de fato abusivos. Sim, existem e aos montes. E se você sente que vive em um e não sabe onde encontrar ajuda, saiba que graças às vantagens da internet, hoje existem muitos psicólogos especializados em várias áreas, inclusive na área de relacionamentos conjugais e familiares, que atendem remotamente, né, pela internet. Agora esse tipo de atendimento está sendo mais aceito pelo Conselho de Psicologia, né? E se você não tem condições financeiras para pagar por um psicólogo, né, um profissional, pode ser que você não saiba, mas a maior parte das prefeituras possui o CAPS, que é o Centro de Atendimento Psicossocial, e oferece atendimento psicológico. Muitas universidades com curso de psicologia também oferecem atendimento psicológico gratuito. E pessoal, é importante tomarmos cuidado com informações de internet em qualquer situação, porque quando há um problema sério, a internet tende a atrapalhar mais do que ajudar, porque geralmente vem com soluções prontas para problemas que são únicos, singulares, totalmente diferentes uns dos outros. Eu não estou falando agora só sobre relacionamento, estou falando sobre outros casos também, né? Quantas vezes já recorremos à internet para procurar a tradução para os nossos exames, informações sobre alguma doença ou irregularidade na nossa saúde e passamos a achar que estávamos com 2 meses de vida, né? Cada caso deve ser tratado com a singularidade que lhe é devida, algo que na internet é difícil. As postagens podem acender um radar, mas não ser usados para diagnosticar problemas tão sérios. Eu, inclusive, tenho uma experiência, né, de que a internet realmente pode acender um radar, que foi uma experiência que aconteceu com um familiar meu, né? A internet, ela me sinalizou que podia estar ocorrendo aquela situação com esse familiar e eu
Só que eu não acatei aquela matéria que eu li, aquele artigo que eu li como verdade absoluta. Eu usei ele como base pra daí procurar uma ajuda adequada. Bom, pessoal, acho que por hoje é isso. Lembrando que aqui eu dou a minha opinião, que geralmente é baseada em análises que faço do comportamento das pessoas e materiais, né, que eu busco pra me embasar. Eu não sou a dona da verdade, por isso eu estou aberta a opiniões divergentes, mas peço, por favor, que você sempre mantenha o respeito, certo? É isso então. Um beijão e até a próxima.